Olá pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar nesse canal, nesse meio de comunicação. Estamos na série Romanos, fazendo um resumo para você dos principais tópicos desse conteúdo. E espero poder contribuir para o incentivo à pesquisa, por conta própria das escrituras. Você lê as escrituras como elas estão de fato, nada de muita paixão, muita interpretação demais ou torcer, mas contextualizar a Bíblia nos seus pormenores, tá bom? Romanos 2. Paulo adverte aqueles que julgam a má procedência de pessoas, e tropeçam. Ele está dando uma indireta para os judeus, já que os judeus com certeza estariam recebendo essa carta, estariam com certeza percebendo a intenção do apóstolo Paulo, tá certo? Eles se consideram juízes, mas eles vão sofrer os danos, Interessante que o apóstolo Paulo fala, mesmo aqueles que se dizem, mais sábios que os demais, obedientes à palavra, eles também sabem que isso produz arrependimento, Deus produz arrependimento neles. Tribulações, os problemas que acontecem, Isso acontece na vida tanto de um grego quanto de um judeu. Então todos estão nas mesmas condições perante Deus, Paz, glória e honra para os que praticam, Gregos e romanos, Gregos e judeus. Para Deus não há acepção de pessoas. Então o apóstolo Paulo dá muito ênfase nisso. O que separa um judeu de um grego? Roupa não. Costumes talvez não exatamente, mas eu colocaria o único costume seria a separação entre eles, seria a circuncisão. É um assunto muito debatido em Atos. E ela se estendeu na carta específica para os romanos. Isso é importante entender. Que muita gente vai dizer que está falando da lei, os 10 mandamentos, sábado, etc. Tal. É importante destacar que o apóstolo Paulo está falando para uma classe de pessoas, Tiveram problemas religiosos, tiveram que reunir lá em Jerusalém, como vocês leram no livro de Atos, E precisaram discutir esse assunto sobre a circuncisão, a necessidade de circuncisão. Então o apóstolo Paulo está dando ênfase nessa questão. Aqueles que praticam a lei devem cumprir a lei, Tanto faz aqueles que são gregos, romanos, que receberam a carta, tanto os judeus que estavam ali, com lei ou sem lei todos vão perecer. Inclusive aqueles que não têm leis, eles têm a noção do que é certo e o que é errado. E aqueles que têm a lei sabem o que é certo e o que é errado. E todos vão perecer da mesma maneira, porque alguns cumprem, a maioria, vamos dizer que não cumpre. E é um problema isso aí, Deveriam cumprir. Tanto os gregos, quanto os judeus têm suas regras e todos vão perecer por não cumprir as suas regras, E mesmo aqueles que não judeus, que sem regras, eles cumprem a lei, E por isso eles vão ser julgados. Para judeus, que repousam na lei, ele pode se gloriar desde que seja no Senhor. Ele fala no ato de ensinar e não praticar, no verso 21, capítulo 2. Eu acredito que ele faz menção nas palavras de Jesus, ou ele sem saber, mas inspirado, Jesus admoestou os discípulos, cuidado com essa falsa, noção de obediência, aquela aparência, Jesus puxou muito a orelha dos discípulos com relação a isso, adultério, abominação, As pessoas adulteram, As pessoas cristãs, judeus, elas falam que os deuses não existem, tal, que são verdade, mas elas fazem outras coisas semelhantes, como roubar, E ele fala em roubar os templos, Eles se gloriam na lei, mas desobedecem à lei, Interessante, Você honra as regras, mas é igual você falar para uma pessoa, olha, você tem que tomar bênção, Mas você não respeita a pessoa, então que adianta, Então a pessoa cumpre a regra, mas não obedece, não agrada ao Criador da regra, Então tem um texto bíblico exaltado aqui no verso 24, que está em Isaías 52:5, onde está escrito: meu nome é blasfemado entre os gentios por vossa causa, E sobre a circuncisão, ela tem valor. O apóstolo Paulo fala, a circuncisão tem valor. Quem já é circuncidado,
muito bem, eu sou também circuncidado, assim o apóstolo Paulo quer dizer. Mas aqueles que não são, não tem necessidade de circuncidar. Então, se você é circuncidado e pratica a lei, muito bem. Agora, se você não pratica a lei, então a tua circuncisão não valeu de nada, é meio que está assim, incircunciso. É igual um gentil. Pior ainda, que não pratica, né? Há aqueles que são incircuncisos, né? Os gregos, os romanos, né? Que ele dá ênfase, que guardam a lei. Está lá no verso 27. E eles também vão julgar os transgressores da lei. Já pensou um gentil julgando um judeu por não cumprir a lei? Não faz sentido, né? Mas naquele momento faria sentido. O camarada prega que deve obedecer as regras, mas não obedece, então seria uma vergonha, né? Quem é um judeu? O que separa um judeu de um grego? A circuncisão. Porém, quem não pratica a regra, né, estaria desobedecendo, né? Não seria um judeu verdadeiro. Quem é um judeu verdadeiro é aquele que interiormente, né, do coração, do espírito é circuncidado. Não segundo a letra, né? O seu louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então Deus, ele fica muito feliz, ele praticamente elogia quem obedece a sua palavra. Não fica só nas palavras, né? Então esse foi o resumo do capítulo 2. Espero que vocês gostem. Curta, compartilhe, né? E muito obrigado por você gastar esse tempo para meditar junto comigo. Um forte abraço, até o próximo capítulo. Que Deus abençoe todos nós. Fique com Deus.